Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes, diga amém. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Que privilégio, irmãos, estar aqui. Para mim é um motivo de imensa alegria estar aqui mais uma vez nessa igreja. Eu sei que a bênção do Senhor passa por vidas. Normalmente o Senhor não envia um anjo. Normalmente, às vezes ele envia, mas normalmente ele não envia um anjo para nos abençoar. Às vezes ele usa pessoas, normalmente ele usa pessoas. E eu não tenho dúvida que eu tenho que agradecer a Deus e agradecer ao pastor dessa igreja por essa rica oportunidade. Pastor João Adair, muito obrigado. Pastora Cátia, pastor Herbert, muito obrigado pelo companheirismo, pelo ceder o púlpito. Ceder um púlpito dessa igreja não é fácil, irmãos. A começar aqui da minha esquerda, lá o pastor João Batista, que é um grande expositor, passando aqui. Se eu for citar nome, eu vou ficar perdido. Mas vários grandes homens de Deus, não sei o que o Zanzoni está fazendo aqui, não tinha uma palestra para ministrar, não, hoje, Zanzoni? Ok. Mas indo até o Rubens, lá atrás, olha só, fiz um leque aqui, Rubens e Lecélia, Deus abençoe, prazer tê-los aqui. Fosse citar o nome de todo mundo, que os pastores, homens de Deus que estão aqui, eu ia perder algum tempo, ia ter que falar aqui durante algum tempo, tá bom? Mas que Deus abençoe, muito obrigado, que Deus possa abençoar imensamente. A mídia aqui é muito top, irmãos, eu trouxe um pepino para eles mataram no peito e botaram a bola redonda ali. Queria que vocês colocassem a foto da minha família, por favor, rapidamente. Já foi apresentada a minha esposa, mas ali do meio parece minha filha, mas é a minha esposa, Bianca. Está ali? Ok. É a Bia, nós somos casados há 27 anos, temos 2 meninos, o Pedro e o André. O sem óculos é o Pedro, ele tem 23 anos, trabalha, estuda, está noivo, vai casar. Graças a Deus. Não, vai casar, isso aí. Ok. E o maior ali, o de óculos, é o André. O André tem 19 anos e estuda, não trabalha ainda, está solteiro. Eu tenho planos de Deus para a vida dele também, mas que Deus, essa aí é a minha família. Esse pessoal aí que me dá vontade, obrigado, querido, me dá vontade de amanhã de manhã acordar cedo para pagar boleto, esse pessoal, tá bom? Obrigado, queridão. Pode colocar o tema da mensagem para mim, o slide número 1, por favor. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, livro de Judas, capítulo 1, porque não tem capítulo, e o versículo é o versículo 11. Judas, versículo 11. Para você achar Judas é muito fácil, é só você achar Apocalipse, volta 1, você acha Judas, é muito rapidinho. Quantos irmãos estão a procurar o texto bíblico? Eu trouxe algum material, porque desde fevereiro, meu pastor, ele me colocou na itinerância, e aí a gente passa por alguns lugares e fica mais fácil apresentar algumas coisas, alguns materiais. Então, até julho do ano passado, eu dirigi igreja, e agora nós estamos saindo, principalmente no nosso ministério, para ensinar e pregar o Evangelho. Então, eu passei pelo Rio de Janeiro há pouco tempo, e tinham lá, na BV Books, essa Bíblia de estudo Spurgeon. É uma Bíblia King James, uma das melhores traduções que temos, e o estudo deles é do Príncipe dos Pregadores, do Spurgeon. Parece um tijolão, mas é uma Bíblia de estudo, é para deixar em casa, não é para trazer para a igreja. Tá? Eu aposto com você que lá fora, no final, vai estar mais barato do que uma Amazon. Pode consultar, pode ter certeza que eu saí de casa, fiz essa consulta. Tá bom? Ok, temos também, da mesma King James, algumas capas especiais, tem para mulher, para jovem, e tem uma que talvez seja a Bíblia mais barata que você vai encontrar, que é a capa dura, tá? A folha é um pouquinho mais simples, mas se você quiser presentear alguém, é uma boa opção, tá ok? Pastor João Adair, eu imagino que o senhor ainda não tem essa Bíblia, O senhor tem essa Bíblia? O senhor vai dar de presente para ele. Então eu vou lhe dar uma de presente, vou semear na sua vida, e o senhor semeia na vida dele. Está tudo certo. Glória a Deus. Está ótima.
Amém. Glória a Deus. Por favor, livro de Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. Se a mídia puder me ajudar, se você quiser colocar o texto, pode pôr. Eu vou falar sobre as gerações, resposta de Deus para as gerações mais difíceis da terra. Respostas de Deus para as gerações mais difíceis da terra. Quantos encontraram? Diga amém, por favor. Amém. Pouquinho a gente encontrou. Quem encontrou? Diga amém, por favor. Amém. Tá ok. Diz assim, a minha tradução diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correram pela gananciosidade em direção ao erro de Balaão por recompensa e pecaram na rebelião de Corá. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Corá ou de Coré. Amém? Amados irmãos, esse texto que nós temos, irmãos, fala de um Judas, né? Escrito por um Judas. É interessante que o nome Judas ele não é um nome muito favorável, né? dentro do nosso contexto evangélico. Quando a gente fala de Judas, a gente lembra do Judas traidor. Mas esse Judas que escreveu essa carta não tem a ver com Iscariotes, né? Esse Judas, ele tem uma história um tanto quanto diferente. Para falar a verdade, no tempo de ministério terreno de Jesus, esse Judas ele ainda tinha algumas dúvidas em relação à chamada de Jesus. Ele tinha algumas dúvidas em relação a quem realmente Jesus era. Tá? Se você puder passar para o número 1 para mim, por favor, filho. Obrigado. Tá? Quem era esse Judas? Então, esse Judas, ele é irmão do nosso Senhor Jesus. Ele literalmente era irmão de sangue de Jesus Cristo. E aí você olha e fala assim, ué, pastor, mas ele era irmão? Você vê aí pelo menos 2 textos que eu destaquei ali, eu não vou parar para citar, porque senão eu perco algum tempo, mas Marcos e Mateus citam o nome dos filhos de Maria, que eram irmãos de sangue de Jesus. Então essa é a primeira característica. A segunda é que esse Judas, ele se converte bem um tempo depois do ministério de Jesus. É meio difícil a gente entender que no meio da nossa família possa existir uma pessoa com tanta proeminência. A gente acha que é comum da nossa casa. E isso aconteceu também com os irmãos de sangue de Jesus, né? E esse Judas, ele se converteu, ele mudou as suas atitudes e escreveu uma carta geral para as igrejas. Nessa carta geral, ele diz no versículo 3, que ele queria escrever a respeito da salvação comum. Ele queria tomar para si o exemplo de João. João, ele escreve sobre o novo nascimento, citando, né, óbvio, João escreve 5 livros, e nesses 5 livros ele fala de um evangelho simples, do evangelho mais, que atinge a todos. Judas queria falar disso. Ele falou no versículo 3, olha, eu queria vos escrever sobre uma salvação comum, mas a mim foi impelido, coube a mim falar sobre a batalha da fé. Então a carta de Judas, ela tem uma temática. Qual é essa temática? Batalhar pela fé. E nessa batalha pela fé, ele traz uma defesa. Uma defesa porque falsos mestres estavam se levantando. E esses falsos mestres, ele fala assim, olha, esses homens são parecidos a nuvens que só aparência, eles não têm conteúdo, nuvens sem chuva. E ele está falando de falsos mestres dentro da igreja. E nesse contexto de falar de falsos mestres, entra esse versículo que nós lemos. Ele diz assim, ai deles. Por quê? Porque esses falsos mestres entrou pelo erro de Caim, entrou pelo prêmio de Balaão, entrou pela rebelião de Corá. Eles estão parecendo com esses exemplos negativos da Bíblia Sagrada.
O texto, quando chega nas nossas mãos, parece até que a gente está olhando assim e fala, poxa, mas num culto público falar de exemplos negativos, sim, eu vou falar de exemplos negativos, mas eu vou falar da resposta que Deus preparou para esses exemplos que Judas tomou como negativo. Escute isso aqui, por favor. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, passa aí, filho, por favor, é exatamente sobre Caim. Falar sobre Caim é simples para você, talvez é simples para quem vem à igreja sempre, porque Caim foi o primeiro fratricida da Bíblia Sagrada. Ele não cometeu simplesmente um homicídio, ele cometeu um homicídio de alguém próximo. Para falar a verdade, não havia ninguém distante, né? Era tudo família dele, mas ele matou um irmão. E por que ele matou o irmão dele? Ele matou o irmão dele porque ele olhou para o irmão e falou assim, olha meu irmão, você foi recebido por Deus e eu não. Está mais fácil ao invés de eu aprender com você, como se chega na presença de Deus, olhar para você e falar, mas quais foram as características da tua oferta que Deus te recebeu e não me recebeu? Por que será que Deus fez isso comigo? Por que será que Deus me rejeitou? Ele poderia pensar dessa maneira, sentar com o irmão dele e falar assim, Abel, vem cá, me ajuda porque eu estou complicado, eu percebi que Deus não me recebeu, Deus não recebeu o meu coração, Deus não recebeu a minha vida, Deus não recebeu a minha oferta, mas não, sabe o que ele fez? Ele foi lá e apagou a lâmpada do irmão. Às vezes é mais fácil alguém que é contra você tentar apagar você do que aprender com você. Às vezes é mais fácil a pessoa lutar contra você do que aprender as atitudes que você tem. Mas aconteceu com Abel, infelizmente. Esse rapaz, ele comete então um homicídio do seu próprio irmão. Porém, amados, Deus procura, e parece, amados irmãos, se você tem simplesmente os primeiros capítulos da Bíblia, se só tivéssemos esses primeiros capítulos da Bíblia em mãos, a gente imaginaria que Deus não era consciente de todas as coisas. Deus não saberia, não era onisciente. Mas olha só que coisa interessante. Ele vira e fala, onde é que está teu irmão? Como se Deus não soubesse onde está. Mas toda pergunta que vem do céu, normalmente não é para ter uma resposta na terra. Não é para ter uma resposta exata. É para simplesmente mostrar quem nós somos, onde nós estamos. Quando Deus entra no jardim que o homem havia pecado, ele falou, Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia, mas ele queria dizer, Adão, por que você está tão longe? Adão, por que você fugiu da minha presença? Adão, por que você se escondeu de mim? Onde você está? Às vezes Deus pergunta, ele já sabe a resposta, ele já sabe o que aconteceu, o que ocorreu. É para eu cair em mim, é para você cair em si, e nós sabermos verdadeiramente quem somos nós diante de Deus. E Deus olha para ele e diz, Caim, olha, o sangue do teu irmão está clamando por mim. E ele fala, olha Senhor, alguém vai querer vir me vingar, por favor, me libera dessa vingança, alguém vai querer vir e me matar, porque eu matei o meu irmão. Ele falou, não, eu vou te dar um sinal, e esse sinal teologicamente há uma discussão, a gente não precisa entrar nesses detalhes aqui, mas afinal de contas ele deu um sinal e ele se afasta, ele vai para longe. Agora o que é interessante, irmãos, é Gênesis capítulo 4, que há ali a geração de Caim. Observe comigo, Deus liberou Caim de tal forma que Caim prosperou, porque Caim foi em frente, mesmo distante de Deus, mesmo cometendo um pecado desse, no início da humanidade, ele foi e prosperou. A geração de Caim, você sabia que foi da geração de Caim que se juntou rebanhos? Ou seja, o rei do gado, ele veio da geração de Caim. Você sabia que as pessoas que começaram a tocar instrumentos musicais vieram da geração de Caim? Você sabia que pessoas, homens que instituíram cidades, as primeiras cidades foram instituídas pela geração de Caim, ou seja, a geração de Caim começou a ser próspera. E aí você olha um capítulo depois e começa a perceber a geração de Sete, que foi o filho que
substituiu, entre aspas, Abel, que ninguém é substituível, né? Não dá para substituir filhos, mas o homem que foi levantado com uma geração que permaneceu na presença de Deus, e na geração de Sete, irmãos, não tem ninguém que estivesse dizendo, olha, esse aí foi o rei da pecuária, esse daí fundou cidades. Não, vai só dizendo, olha, fulano gerou ciclano, e durante tantos anos viveu, e etc. E depois Beltrano gerou ciclano, e foi essa geração assim sequencialmente, e que você não vê grandes realizações. Então deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo, você foi chamado por Deus talvez, para não ser um grande realizador. Que isso, pastor? Não é isso que eu queria ouvir, mas você vai ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Coloque isso na tua alma. Talvez o mundo esteja te pressionando que você precisa ser um sucesso. Você não precisa ser um sucesso. Como assim, meu pastor? Então deixa eu lhe dizer, no capítulo 5 de Gênesis, chegou um ponto que falou assim, e fulano, e alguém gerou Enoque, e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Amados, o mais importante das nossas gerações é andar com Deus. Talvez você chegou aqui assustado e falou, eu tenho que dar certo na vida, o tempo está passando. Ah, querido, ande com Deus. Ande com Deus. Talvez exista um pai aqui orando pelo seu filho, falando, Deus, abre portas para o meu filho, abre portas para a minha filha. Querido, se seu filho andar com Deus, é a maior herança que você pode passar para ele. Voltando para Gênesis capítulo 4, eu destaquei ali o versículo 24. Existiu na geração de Caim um homem chamado Lameque. A Bíblia diz que esse Lameque tinha 2 mulheres. Uma das mulheres, ele chama as 2 mulheres para perto dele e vira para as suas mulheres e diz o seguinte, mulheres, se reúnam aqui comigo que eu vou dizer como é que foi meu dia. Hoje eu feri um homem, matei um homem, porque esbarrou em mim. E eu feri um jovem, porque encostou em mim. Irmãos, se Caim, ele teve inveja daquilo que havia acontecido, que a sua oferta não tinha sido recebida, Lameque, ele simplesmente agora estava ferindo pessoas, porque esbarrou naquele negócio, sabe, de repente tu está no metrô, tu está no ônibus, ou até na fila do supermercado, você empurra o carrinho olhando para o lado, encosta e fala, opa, perdão, desculpa. Lameque foi lá e feriu essa pessoa. E ele diz uma palavra assim, para mostrar a iniquidade que estava estabelecida na sua geração. Ele falou, Caim será vingado 7 vezes, porém Lameque 70 vezes 7. A geração ela foi se afundando no pecado. A geração ela foi se perdendo no pecado. Agora observe comigo. Mateus capítulo 18, Jesus está conversando ali com seus discípulos, e de repente Pedro, ele levanta um questionamento porque ele estudou o livro de Amós. O livro de Amós registra, e eu dei só alguns exemplos ali, mas praticamente nos 3 ou 4 primeiros capítulos de Amós, registra exatamente isso que eu vou falar para você. Por 3 transgressões, Damasco será perdoado. Na 4ª, não perdoaremos. Por 3 transgressões, no versículo 6 do capítulo 1 do profeta Amós. Gaza será perdoada. Na 4ª, não será perdoada. Por 3 transgressões, Tiro, Edom, Amon, e no capítulo 2 vem Jerusalém, vem Judá, vem Israel. Ele vai dizendo, por 3 transgressões eu perdoo. Na 4ª, suspende tudo. E o entendimento da época de Jesus era o seguinte, Deus perdoa 3 transgressões. E aí Pedro, querendo ser melhor, dando uma de
top, vira para Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? E aí ele, sabendo, irmãos, da base teológica que havia, que Deus falou, eu perdoo 3, 4, eu falei, eu vou levantar esse negócio, a bola agora. Agora Jesus vai aplaudir, vai falar, esse cara é top. Até 7, ele aumentou por ele próprio. Jesus fala, você está estudando? Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Pedro, o perdão que eu estou disposto a dar não é até 7. Mas o perdão que eu vou dar na cruz do Calvário, ele perdoa até a geração de Lameque, porque eu estou disposto a perdoar 70 vezes 7. Se Lameque falou, Lameque será vingado 70 vezes 7, Jesus falou, na cruz do Calvário, eu vou derramar sangue e vou perdoar até a geração do maior homicida da história e que veio de geração em geração se enterrando no pecado. Eu quero lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei de quem foi o seu pai, quem foi o seu avô, mas eu sei que na cruz do Calvário tem perdão para a história familiar que você viveu, tem perdão para a história familiar que você viveu, em nome de Jesus. Como eu disse, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei qual é a minha. Eu conheci o pastor João Adair, nós trabalhávamos em igrejas co-irmãs. Ele era pastor presidente na Assembleia de Deus da Quadra 12 em Sobradinho. Eu me lembro o dia que o senhor chegou a Sobradinho, pastor, que o senhor foi visitar o pastor Elianai. Eu estava na casa do pastor Elianai e ele, irmãos, foi dar boas-vindas ao pastor. E o pastor Elianai falou, William, fica aqui que o novo pastor da Assembleia de Deus da Quadra 12 está vindo aqui. E ele veio, irmãos, de uma maneira tão amistosa, tão amigável, falar, pastor, eu sou o novo pastor da Quadra 12, eu vim aqui para dizer que nós somos amigos, nós somos parceiros, nós vamos trabalhar juntos, e assim foi durante todo o período que o pastor João Adair esteve lá. A exemplo, irmãos, que eu era pastor de outra igreja, o pastor João Adair abriu o seminário dele para eu ministrar aulas, abriu os congressos para eu ministrar palavra, ou seja, irmãos, um homem que estava ali para abençoar a cidade, literalmente. Mas eu viajei uma vez para Curitiba com o pastor Elianai, e eu estava dirigindo o carro do pastor, ele ia pregar na Assembleia de Deus em Curitiba, e eu ia ministrar em Chapecó, no interior de Santa Catarina, e eu estava dirigindo o carro dele, e nós fomos conversando, é óbvio, né? E eu fui contando a história da minha família, e eu virei para o pastor Elianai e falei assim, pastor Elianai, o meu avô morreu com 38 anos de idade. Que isso, pastor? Meu avô morreu com 38 anos de idade. Quando meu avô morreu, meu pai tinha 9 anos de idade. 9 anos ele tinha, e ele dizia, né, que ele já faleceu também. Ele dizia que o meu avô, quando estava para morrer, ele expelia um negócio escuro, era o fígado que já estava se desfazendo, porque ele bebeu a vida inteira, bebeu bebida alcoólica a vida inteira. Meu pai passou por isso. O meu pai, por sua vez, morreu com 58 anos de idade. Um câncer que começou no fígado. Eu sou filho de um lar dividido, uma mulher de círculo de oração e um pai, um ébrio. Eu já fui buscar meu pai na rua algumas vezes, irmãos. Eu já saí 3 horas da manhã de casa para buscar a polícia, porque meu pai estava quebrando tudo dentro de casa. E aí você olha e fala, pastor, pensava que estava tudo, você está tudo bem, graças a Deus. Ele aceitou Jesus nos últimos momentos de vida, recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas para resumir a história, quando eu contei essa história para o pastor, eu estava dirigindo o carro dele, ele segurou na minha perna e falou, William, você é a resposta que Deus preparou para Satanás. Você é a resposta
que Deus preparou para Satanás. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sei, mas pode ter alguém aqui que não tem uma história muito bonita, que a geração que vem dos seus pais, dos seus avós, não seja muito interessante. Mas eu quero profetizar, eu venho como profeta de Deus nessa noite para te dizer, você e a sua geração é a resposta que Deus preparou para Satanás. Meu avô morreu bem provável de cirrose que começou no fígado, por causa de bebida. Meu pai morreu por causa de um câncer que começou no fígado por causa de bebida. Porém eu nunca fiquei bêbado na vida, meus filhos nunca ficarão bêbados na vida, meus netos nunca ficarão bêbados na vida. Sabe o que é isso? O poder da cruz do Calvário. Deus tem resposta para a sua geração, em nome de Jesus. Deus tem resposta para a sua geração. Deus tem resposta para a sua geração. Pastor, mas a minha geração, em paz, louvado seja o nome do Senhor. Então fique firme. Então fique em paz. Mas Deus tem resposta para a gente que está aqui nessa noite, que de repente já vem de uma carga terrível, e falando, não, eu vou repetir o comportamento. Vou repetir o comportamento do meu avô, está mais fácil. Vou repetir o comportamento do meu pai, está mais fácil. Talvez não seja bebida, talvez seja casamento desfeito, porque um desfez, outro desfez, vem um negócio maluco, um troço doido no meio das famílias e tal, e o casamento nunca é estável, aquela loucura, aquela briga. Querido, Deus tem resposta para o teu casamento, Deus tem resposta para a tua vida em nome de Jesus. Segundo povo que eu queria destacar é Balaão. Passa aí, filho, por obséquio. Balaão. Ali diz o caminho de Balaão, o prêmio de Balaão e o engano de Balaão, eles estão registrados no Novo Testamento, tanto em Judas como em 2 Pedro, como em Apocalipse. Balaão, ele sempre é citado como exemplo negativo. Mas o que eu queria mostrar para você nessa noite é que Balaão, ele é mostrado qual é a resposta que Deus preparou para Balaão. Foi uma resposta que antecipou. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui tem profundidade teológica. Eu quero chamar a sua atenção para você pensar nisso. Olha, se o sacrifício da cruz não fosse por antecipação, ele teria que morrer depois que eu pecasse de novo, porque o sacrifício só serviu para quem fosse para trás. Mas o cordeiro, ele foi antecipado. A graça, ela se antecipa. A graça, Balaão, ele não era do povo de Deus. Você pode ver a história lá em Números 22, eu destaquei ali para você depois ler em casa. Número de 22 a 24 está a história toda dele lá. Mas escuta, ele não era do povo de Deus e, no entanto, Deus o chama, e lhe faz como profeta, e ele é levantado como profeta, entre aspas, contra o povo de Deus. E Deus olha e fala assim, olha rapaz, ele prepara o altar, manda o rei preparar o altar, faz o sacrifício, quando o povo está chegando perto, que ele vai amaldiçoar, Deus fala, de jeito nenhum, quem é você para amaldiçoar quem eu abençoei? Eu vim te dizer nessa noite que tem uma bênção sobre a tua vida. E a maldição não vai chegar, irmãos. Pode ser de quem for. Não vai chegar. Mas essa antecipação, ela é maravilhosa na Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui. O exemplo de Sansão. A Bíblia registra em Juízes capítulo 13, que os filisteus estavam subjugando Israel durante 40 anos. E o anjo do Senhor vem, visita uma mulher estéril, a mulher de Manoá, e vira para ela e fala assim, você vai gerar um filho, ele vai ser nazireu desde o ventre, não vai passar navalha na cabeça dele, e tem mais, ele vai ser a resposta de Israel. Irmão, se eu já estou subjugado há 40 anos, Deus podia mandar um cara velho já mas mandou um bebê que ainda não tinha nascido.
de uma mulher estéril. E aí eu te pergunto, 45 anos, isso foi com 40, 45 anos, você não acha que não tinha um homem de Deus em Israel que dobrava o joelho e clamava: Deus, livra a gente das mãos dos filisteus? Sabe se não tinha? Claro que tinha. Claro que tinha. E Deus está olhando e falando assim: a resposta já veio, só que ela só tem 5 anos. Com 50 anos de pressão dos filisteus, ali orando. Não tinha ninguém orando e falando assim: Senhor, já estamos há 50 anos, 50 anos nas mãos dos filisteus. E aí, o Deus olhar para esse homem e falar: ó, a resposta já está preparada, só que ela só tem 10 anos de idade. Eu imagino que a resposta que você está precisando, Deus já se antecipou. A resposta que você precisa hoje, o Senhor já se antecipou. Eu vou dar um outro exemplo. Abraão, ele leva o seu filho para o sacrifício. Quando ele chega ao pé do monte, ele vira para todo mundo que está atrás e fala: só vai subir eu e o menino. Fica todo mundo aqui, a gente vai sacrificar e a gente volta. Ele confiava tanto em Deus, que textos registram que ele creu que até dos mortos, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele falou: eu vou matar o garoto, mas Deus é poderoso para ressuscitar esse garoto. Ok, ele sobe. Tem quando ele levanta o cutelo para matar um menino, o que é que acontece? Abraão, Abraão! Deus fala com ele e fala assim: olha, já preparei o cordeiro, está aí. E tinha um cordeiro enrolado pelo chifre. Agora, irmãos, você acha que aquele cordeiro foi enrolado pelo chifre, foi criado naquela hora? Não. Deus se antecipou e falou: olha, vai acontecer isso, agora eu vou precisar de um cordeiro. Ô bichinho, vem cá, dá uns pulos por aqui, aqui tá bom, se prende aí. Prendeu e ficou lá. E ficou lá porque Deus se antecipou. Você veio aqui nessa noite talvez com o coração preocupado, mas eu quero te dizer: acalma o teu coração. O Senhor se antecipou a você. A resposta você ainda não está enxergando, mas existe um cordeiro amarrado pelo chifre, porque Deus já providenciou de alguma forma. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Creia nisso. A resposta de Balaão é essa antecipação. Deus o chama antes de tudo e fala: eu vou ter intimidade contigo, não se desvia, rapaz. Agora, em último lugar, os filhos de Corá. Contradição de Corá, diz o texto. Os filhos de Corá, ou a história de Corá, Datã e Abiram, também está registrado no livro de Números. Esses três, eles se levantam contra a liderança de Moisés. E nisso que eles se levantam contra a liderança de Moisés, o que ocorre? Ocorre que Moisés, o homem mais manso da terra, vira e fala assim: se eu sou homem de Deus, vocês não vão morrer de morte natural, não. A terra abre e engole os camaradas. Mas só que o nome, e é interessante que engole marido, mulher, filhos, tudo. Corá era da tribo de Levi, Datã e Abiram da tribo de Ruben. Isso é um detalhe interessante. E você percebe que mais para frente, textos bíblicos vão citando sobre Corá. E aí você diz: pastor, foi todo mundo engolido, como é que aparece gente dos coratitas lá na frente? Deixa eu lhe dizer. Em Israel havia o seguinte costume, que o nome não poderia ser apagado da face da terra. Então o que acontecia? Havia sempre remidores. Você se lembra de Ruth, da história de Ruth, Boaz? Boaz era o remidor, era o parente que poderia remir. Os filhos ali não eram filhos de Boaz, eram considerados filhos daquele que faleceu. Era para não acabar a descendência. Olha que coisa interessante, né? Então, em Israel isso acontecia, e com os coratitas aconteceu a mesma coisa. Agora eu pulo a história.
2 Crônicas, capítulo 32. Agora eu estou na história de Senaqueribe, o rei da Assíria, que invade o reino do norte e domina o norte de Israel todo, e já entra pelo reino do sul e cerca Jerusalém com 185 mil homens. Ezequias era o rei naquele momento do reino do sul. E chega uma carta para Ezequias. E nessa carta está escrito o seguinte: olha, rei Ezequias, se eu fosse vocês, nem lutava, porque tem 185 mil soldados em volta de Jerusalém. E vocês têm espiões, vocês já sabem que é esses soldados que estão aí em volta. E eu te faço uma pergunta, Ezequias. O povo que a Síria dominou, será se eles não tinham deuses? Será se esse povo não clamou aos seus deuses? Será se esse povo não tinha um clamor no seu coração dizendo, salva-nos, salva? E esses deuses foram poderosos para livrar da mão de Senaqueribe. 2 Crônicas 32 diz que essa carta chega e o rei Ezequias está reunido com seu conselho de guerra. E bem provável alguém no conselho, irmãos, aí já não está na Bíblia, conjectura minha, mas bem provável que alguém do conselho virou e falou, rei Ezequias, essa carta está correta, esses caras são maus, eles estão imperando na terra, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa carta não era para o palácio, não. Ele falou, não. O senhor não leu aqui que ele perguntou se em Israel, se em Jerusalém, teria um Deus para livrar da mão de Senaqueribe? Não. Esse questionamento dessa carta não é para o templo, é para o palácio. Esse questionamento é para o templo. Ezequias deve ter olhado e falado assim, chama o office boy lá. Meu filho corre e entrega essa carta lá no templo. Pegou a carta, saiu correndo, chegou no templo e não sei se tinha porta, mas jogou embaixo da porta. E aí eu lhe pergunto, Davi, ele tinha feito, irmãos, uma escala de 24 horas de adoração. Alguns reis tinham cessado essa adoração, mas Ezequias era um homem que Deus se agradava dele, e ele restituiu a adoração do templo. E eu te pergunto, quem que estava no templo? Eu te disse, Corá era levita, Datã e Abraão era de Rubens. Os levitas que estavam escalados eram os filhos de Corá. Os filhos de Corá estavam no templo, e aí eles começaram a ler essa carta, e começaram a compor um hino que eu e você conhecemos. O hino diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se estremeçam e vão para o meio dos vales, dos mares. Irmãos, agora deixa eu te perguntar, qual era o maior temor na vida dos coratitas? Irmãos, os antepassados deles morreram porque a terra se abalou, e eles falaram, Deus, o Senhor é o nosso refúgio, e o nosso maior medo está nas tuas mãos, ainda que a terra se abale, ainda que tudo se movimente, há um rio cujas correntes de águas alegram a cidade do Senhor, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Eles compõem um hino que você decorou quando era criança, Salmo 46. Mas escute, irmãos, no meio da composição, você percebe uma troca de voz verbal. A primeira está falando no segunda pessoa do singular,
na terceira pessoa do singular, ele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E lá para o final, um olhando para o outro, Deus usa um daqueles filhos de Corá em profecia. Como assim, pastor? Você sabia que dos 9 dons do Novo Testamento, somente 7 estão totalmente no Velho Testamento? Só línguas e interpretação. Mas o resto está tudo lá no Antigo Testamento. Deus usa um homem em profecia. E no meio desse cântico, ele diz: aquietai-vos. Ele está falando na terceira pessoa? Não, está falando direto para eles. Aquietai-vos vocês, aquietai-vos vós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Talvez você chegou nessa noite aqui com o seu coração abalado. Mas os filhos de Corá, numa resposta de Deus, foram usados em profecia para você nessa noite, para te dizer: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Você vai saber que Deus é Deus. A Bíblia registra que um anjo feriu 185 mil soldados de Senaqueribe. Israel não precisou de lutar. Deus honrou a sua palavra. Qual foi a resposta que Deus deu para os filhos de Corá? Deus honrou. E Deus falou: olha, parece que a história de vocês é uma história triste. Eu vou usar vocês de uma maneira especial. Eu vou usar vocês de uma maneira, eu vou honrar vocês de uma maneira que durante os anos vão se passando e vão citar o que aconteceu com vocês dentro do templo. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Com a permissão do pastor da igreja, você pode se colocar de pé, por favor. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é a sua... de onde você veio, como você veio. Mas nessa noite, eu pedi permissão ao pastor João Adair para fazer uma oração. Uma oração. Eu sei que vários irmãos precisam trabalhar. Esse momento é o momento que o louvor se prepara, e etc. Mas se vocês pudessem não se mexer nesse momento, que esse momento é um momento muito especial do culto. Aqueles que por favor, que não estão trabalhando, né? Se pudessem não se mover, ficaria bom para nós. Nesse momento, nós vamos fazer, eu vou passar para o pastor da igreja e ele vai fazer a oração, ele vai direcionar a oração. Mas nós temos 2 grupos de pessoas distintos que estão aqui e que precisam dessa oração. O primeiro grupo de pessoas é aqueles que um dia deram um passo em direção a Jesus Cristo, mas por algum motivo eu não sei, você se entristeceu, você se abateu, você ficou magoado com alguma coisa, mas você deseja hoje retornar para os caminhos do Senhor. Fala: pastor, olha, eu me entristeci com liderança, eu fui maltratado na igreja que eu estava. Pode acontecer. Eu não estou dizendo que você está errado. Não, talvez você está até certo, correto com aquilo que aconteceu com você. Você está magoado. Mas hoje eu quero te dizer, Jesus não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Isso é coisa de homem. E hoje é o teu dia de voltar para Jesus. Se você deseja voltar para Jesus, nós vamos orar para você. Orar para você.
Mas existe um outro grupo nessa mesma oração. Gente que nunca deu um passo em direção a Jesus Cristo, mas que hoje quer dar. Nós queremos orar por você também. Pastor, e como é que vai ser isso? Pastor, toda vez eu entro numa igreja e fala, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Mas eu não sei direito, eu tenho Jesus, eu converso com Ele, eu sei que você conversa. Então deixa Ele explicar uma coisa. Receber a Jesus como Salvador é como se você estivesse dirigindo um carro. Escuta, o carro é seu, porque é o carro da sua vida. O carro da sua vida, quem dirige é você. Você é o dono da vida, você dirige o carro. E indo para frente, para o seu futuro, na estrada da vida, você vê Jesus parado. Aí você para o carro e fala, mas Jesus, o Senhor aqui, Ele é... O Senhor está indo para onde? Eu estou indo para o seu futuro, para frente. Porque para trás não dá mais, mas apesar que eu conheço a estrada para trás, para frente. Mas não dá mais para voltar, vamos para frente. Ele, só quer uma carona? Ele falou, eu vou com você. Quem entra no carro da vida de carona, senta no banco do carona. E você, amigavelmente, a pior coisa que tem no mundo é você viajar sem bater papo com a pessoa que está do seu lado. Você vai dirigindo o carro e você vai puxando assunto com ele. Jesus, o senhor viu o que aconteceu? O senhor viu isso? O senhor viu meu filho? O senhor viu meu pai? O senhor viu isso? O senhor viu aquilo? Você vai falando com ele, normal, e vai dirigindo o carro. Só que eu não sei se você percebeu. A estrada da vida não tem sinalização. Não tem. Daqui a pouco é um quebra-mola. Teu carro pula. Plum. Aí você, eita! E Jesus, nem vi. Não tinha placa. Uma curva perigosa, você entra na curva e às vezes você está em alta velocidade, porque parece que a pista está tranquila. Mas você entra na curva, quase bate o carro, derrapa. Jesus está do seu lado. Mas chega um momento na vida que você olha para Ele e fala assim, Jesus, o senhor sabe dirigir? Ele fala, o carro da sua vida? Isso para mim é fácil. O senhor dirige para mim? Aí você encosta o carro, você sai do volante, ele sai do banco do carona e ele dirige o carro para você. Agora escute isso, o carro é seu, a vida é sua, mas quem dirige é Jesus Cristo. O Salmo 37 diz, entrega o teu carro ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o caminho, teu caminho ao Senhor. Então, tem dois grupos de pessoas. Um, eu não insisti muito porque o Espírito Santo já está falando, é você, cara, você que tem que ir lá, se reconciliar com o inimigo. E o outro, precisa entregar a direção do carro para Jesus Cristo. Se você está em um desses dois grupos, nós queremos orar por você. Você quer entregar o carro da sua vida a Jesus Cristo? Quero, pastor, o que é que eu faço? Sai do seu lugar, vem aqui, pede licença aí, pode trazer suas coisas, sua bolsa, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, o que é que vai acontecer? Nós só vamos orar por você. Pastor, o senhor não vai mandar eu falar no microfone? De jeito nenhum. Pastor, o senhor não vai mandar eu virar para a igreja? De jeito nenhum. Você não vai passar constrangimento nenhum. Mas pastor, por que não está indo muita gente aí na frente? Porque a maioria de nós já fizemos isso na vida. E a gente só faz isso uma vez na vida. Você quer ver? Eu vou te provar. Eu fiz isso com 11 anos de idade. Quer ver só? Quantos aqui já entregaram o carro da sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Está vendo? A maioria de nós já fizemos. Falta você. É por isso que todo culto nós damos essa oportunidade. Venha. Alguém no nosso meio, pede licença. 1, 2, 3, pode sair do seu lugar. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Onde está você? Onde está? Você quer se reconciliar com Jesus? Sai do seu lugar. Você que um dia serviu a Deus com alegria, na sua igreja, fiel, e de repente você virou e falou assim, não, me decepcionei, me entristeci. Volta para Jesus hoje.
Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Tá alguém no nosso meio? Pede licença. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. A igreja pode aplaudir ao Senhor por essa vida. Deus te abençoe, filha. Glória a Deus. Há mais alguém no nosso meio? Queridos, se veio uma pessoa, tem mais. O Espírito Santo de Deus comunica. Tem gente que precisa voltar urgentemente. Mas eu não posso ir aí pegar você. É uma decisão sua. Parar o carro e dizer, toma o volante, é uma decisão sua, não é minha. Eu já fiz isso pela minha vida, mas você tem que fazer pela sua. Sai do seu lugar, pede licença aí, fala, não, eu vou lá na frente. Eu vou lá na frente, já vi que não vai acontecer nada, já tem uma jovem lá, eu vou lá. Venha receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Onde está você? Venha. Há mais alguém? Aleluia. Há mais alguém? Venha. Glória a Deus. Como diz o meu pastor, nunca diga que você não teve uma oportunidade. Você não pode chegar diante de Deus. Oh, meu filho, Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Tem mais gente. Irmãos, é o Espírito Santo que conduz essa hora, não é? Já saiu do controle há muito tempo. Eu queria um pouquinho de paciência sua, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o momento mais importante do culto. Esse culto foi feito para isso, para esse momento. Meu Deus do céu, de vidas estarem dizendo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te amo, eu quero você, Senhor, na minha vida. Tem mais pessoas, mas eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer ao pastor João Adair, a liderança da igreja, e passar o microfone. Posso orar? Amém, muito obrigado. Estenda sua mão para cá, por favor. Está aqui dois jovens, vidas preciosas diante do Senhor, vamos orar por eles. Querido Deus e eterno Pai, esse aqui, Senhor, esses jovens em Tua presença, vidas preciosas, vidas, Senhor, diante do Teu altar. Eu venho te pedir, Pai amado, que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, que o Senhor possa, Pai amado, em nome de Jesus, abençoá-los em todas as áreas da vida, que a sua bênção, Senhor, esteja sobre eles, sobre o lar deles, sobre a vida deles, conduze-os com graça, com justiça, em retidão, e que em nome de Jesus, Pai amado, eles possam crescer em Ti, viver para Ti, e que em nome de Jesus possam andar contigo, como na geração de Sete, que Enoque andou com Deus, e um dia, Senhor, sermos arrebatados, como Enoque foi, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. E a igreja diz? A igreja diz bem alto. Aplauda ao Senhor com alegria. Pastor Herbert, muito obrigado, querido.